الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Estimados irmãos, hoje vamos mencionar a partir do versículo 62 do Surah Al-Baqarah. Falamos na nossa aula passada, onde Allah subhanahu wa ta'ala mencionou os incidentes de Bani Israel, em que eles solicitaram a Nabi Musa, ala nabiyina wa alayhi salatu wa salam, vários aspectos que Allah subhanahu wa ta'ala faz menção no Coran. Falamos na lição passada, o último aspecto foi quando eles pediram a Musa que trouxesse outros alimentos, não o alimento que eles tinham, manna e salwa. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse onde eles poderiam encontrar o que eles queriam. Nestes versículos que vamos mencionar hoje, Allah subhanahu wa ta'ala diz, na verdade, aqueles que acreditaram em Allah, os muçulmanos, walladhina hadu, os judeus, والنصارى, os cristãos, والصابئين, os sabeus, man amana billahi wal yawmil akhir, aqueles que acreditaram em Allah e no último dia, wa amila saliha, que praticaram o bem, falahum ajruhum inda rabbihim, a esses haverá a sua recompensa perante o seu Senhor, wala khawfun alayhim wala hum yahzanun, eles não terão medo, não haverá medo sobre eles, nem ficarão entristecidos. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala menciona um grupo de pessoas. Falou primeiro de muçulmanos, crentes, Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah falou dos judeus, aqueles que seguiam a orientação de um Nabi, poderia ser Nabi Musa, Nabi Daud, Suleiman, por aí. Wan-Nasara, os cristãos que seguiam Nabi Isa, ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam. E o novo que vem aqui, daquilo que nós conhecemos, são os sabi'in, que dissemos os sabeus. Quem eram os sabeus? Os sabeus, esse era um povo que, primeiro, acreditavam em Allah subhanahu wa ta'ala. Este é o primeiro aspecto. Eles acreditavam que Allah é único. E outros dizem que não seguiam um profeta específico, mas sim seguiam a mensagem de vários profetas que vieram antes. O aspecto fundamental, primeiro, acreditavam em Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah era único, pois tinham essas crenças. Outros comentadores, exegetas do Coran, dizem que eles, para além de serem crentes, acreditavam em Allah subhanahu wa ta'ala, eles não seguiam uma religião específica. Uns dizem que era um grupo
seguiam, é um grupo dos Zoroastras que seguiam parte do cristianismo, parte do judaísmo. E existe ainda um outro grupo, era um povo que estava na antiga Mesopotâmia, que seguiam uma linhagem de Nabi Ibrahim, ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam. Portanto, existem várias opiniões de quem eram os sabeus. Portanto, uns até dizem que eles não tinham uma mensagem, um profeta não chegou diretamente a eles, mas eles tinham o ponto fundamental, era acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala e não cometiam shirk. Portanto, Allah diz, se esses que praticavam essas ações, que pertenciam a este grupo, ou nesta descrição que o Corão traz, não haverá medo sobre eles, nem ficarão tristes quanto ao resultado final perante Allah subhanahu wa ta'ala. Uns até dizem, trazendo este exemplo, daquelas pessoas que não tiveram nenhuma mensagem do Islã. Nunca lhes chegou o Islã. Portanto, essas pessoas terão um teste, haverá um teste para eles no dia de Qiyamah. Se passarem, serão bem-sucedidos, e se não, portanto, o final poderá ser outro. Em seguida, Allah subhanahu wa ta'ala fala outra vez, nesta sequência, a questão de Bani Israel. Allah diz, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, recorda, quando nós tomamos um pacto convosco, de obediência a Allah, de submissão a Allah, Bani Israel. Allah diz, وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, e nós elevamos o monte Tur sobre vós. Allah diz, خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Tomai com força aquilo que nós vos demos e recordai aquilo que há nele, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, para que possais alcançar o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Este versículo demonstra claramente. O versículo a seguir, Allah diz, ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ. Allah subhanahu wa ta'ala elevou o monte Tur em cima do povo de Bani Israel. Acreditem em Allah. Se vocês não acreditarem, essa montanha vai cair sobre vós. Essa nós acreditamos. A montanha voltou para o seu lugar sem nada, nós não acreditamos. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ. A este ponto, Bani Israel, estão a ver, está aí, claro, o poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Vários aspectos que nós aqui mencionamos, Allah salvou disso, salvou daquilo, aliviou esta situação, deu esta dádiva, e há de ver que são muitos aspectos que o Corão faz menção. Vamos ver já o próximo. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ. Depois disso, vocês voltaram em aversão, rejeitaram a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah diz, فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, se não fosse a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala sobre vós, وَرَحْمَتُهُ, as bênçãos de Allah, as graças de Allah e a sua misericórdia, لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ, vocês seriam dentre os arruinados. Allah em seguida diz, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. De facto, vocês conhecem aqueles que transgrediram, dentre vós, o sábado. Fi sabt, o sábado. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, e nós dissemos para eles, كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, tornai-vos em macacos desprezíveis. Quem eram essas pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala está aqui a mencionar? وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Era um povo de Bani Israel também, em que Allah subhanahu wa ta'ala menciona um incidente com mais pormenor no versículo 163 do Surah Al-A'raf. Allah diz, وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. Pergunte-os acerca daquela vila, os habitantes daquela vila que estava à beira do mar. إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ,
quando eles transgrediam no sábado, porque o sábado era um dia sagrado para os judeus, em que Allah havia proibido qualquer outra transação, comerciais, era um dia dedicado à adoração. Adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que o judaísmo, o cristianismo, na sua essência pura, era uma religião verdadeira. Allah subhanahu wa ta'ala revelou. Por isso que Allah está aqui a dizer: "Alladhina amanu, alladhina hadu, wan-nasara", os judeus, os cristãos, que seguiam a orientação de seu Nabi. Esses seguiam essa religião, são pessoas do Jannah, inshallah. Portanto, são religiões, na sua essência pura, religião correta. Então, Allah subhanahu wa ta'ala aqui diz, mas que fique claro, neste versículo que começamos a mencionar, isso é antes da vinda de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, judaísmo, cristianismo e os sabeus. Depois da vinda de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dina inda Allahi al-Islam. A religião perante Allah é Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu. Aquele que optar por qualquer outra religião além do Islã não lhe será aceito. Então, isso refere-se às religiões antes da vinda de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, este povo, para ser mais breve o resumo, mas o incidente está todo aqui no Surah Al-A'raf. Allah proibiu eles, viviam na zona costeira, Allah proibiu eles para pescar aos sábados. Chocante. Allah proibiu pescar aos sábados. E Allah testou-os de tal forma que aos sábados vinha muito peixe, estava visível na superfície da água. Allah diz: aos sábados vocês não podem pescar. Vocês só podem pescar no domingo. No sábado não. O que eles faziam? Foram proibidos pescar quando? No sábado. Eles colocavam rede na cesta, peixe vinha, o sábado ficava todo preso ali na rede e eles tiravam no domingo. E diziam: nós não estamos a pescar no sábado. Estavam a pescar no sábado? Estão pescando no domingo. Pôs rede quando? Na sexta. Peixe está vindo no sábado. Não vem no sábado. O peixe estava lá. Então, a este ponto, queriam ser espertos, não é? A este ponto com Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Allah subhanahu wa ta'ala está aqui a dizer: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. Vocês conhecem, de facto, aqueles que transgrediram dentre vós, não é? No sábado. فَقُلْنَا لَهُمْ. Queriam ser mais espertos que Allah, não é? Allah disse para eles: كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Tornai-vos em macacos desprezíveis. E eles foram transformados todos em macacos. Castigo de Allah, severo. Você que está a brincar com Allah. Allah está dizendo: não faça isso. Faça desta maneira. E estes são exemplos. E isso enquadra-se perfeitamente nos dias de hoje. Vamos falar concretamente de casos de juros. Os planos que nós fazemos. Não, isso não é juro, não estou a fazer assim, estou a fazer assim. Todo o caminho, você usa vários caminhos para dar no mesmo fim. Não é? Estes exemplos estão aqui para nos chamar a atenção. A questão de juros é grave no Islã. الربا 70 حوبا أيسرها أدناها أن يزني الرجل بأمه. Os juros, o riba, subdivide-se em várias categorias, 70 categorias de juros. O mais baixo dessas 70 categorias é similar ao indivíduo cometer adultério com sua própria mãe. É o mais baixo. Então, de vários exemplos podemos aqui dar, onde isso enquadra-se perfeitamente. Então, Allah diz: فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. Nós fizemos deste incidente, um exemplo claro para aqueles que estavam presentes e aqueles que vieram depois, وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ, e uma exortação para os tementes. Allah está a dizer: aqueles que estavam presentes, assistiram,
este incidente torna-se uma lição para os que vieram depois, para as pessoas depois, até o Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ, e um conselho para os tementes. Neste versículo, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz que nós transformamos a eles em macacos, alguns orientalistas têm uma objeção quanto a isso. Como é que uma pessoa pode ser transformada em macacos? Como é possível? Uma pessoa, um ser humano, como pode ser transformada em macacos? Porque quando se trata do Islã, o Islã a dizer há uma objeção. As mesmas pessoas diziam que o homem veio de macaco. Acreditam que o homem veio de macaco? Teoria de Charles Darwin diz que o homem veio de onde? De macaco. Quando é o Islã a dizer que Allah transformou-os em macacos, aí já tem uma objeção, que não é possível. Quando é Allah dizer, quando é Islã a dizer, diz que não é possível. Mas quando é um cientista, entre aspas, dizer que o homem houve uma evolução, veio de uma evolução, junção de células no mar, de repente vem uma perfeição de uma criatura completamente diferente. Onde diz que girafa, a sua origem era cabrito, mas o seu ambiente era... Ele tinha que fazer um esforço para se alimentar, as folhas estavam num lugar alto, então tinha que se esticar sempre para se alimentar, e com o passar do tempo o pescoço foi ficando comprido. Essa é a teoria de Charles Darwin. Teoria de Charles Darwin, vocês sabem disso. É a teoria de Charles Darwin. Então ele diz que o homem, não é? e o pato, vamos lá dar exemplo, o pato, a galinha, o que for, tem um ancestral comum, por todos viemos da junção de células, não é? Que do nada juntou-se lá no mar, depois de ter o Big Bang, e tornou-se numa única célula viva, e esta célula depois deu origem a uma só espécie, e as espécies todas vieram através dessa uma célula. Coisas que não fazem sentido, mas quando o Islã está aqui a dizer Allah transformou-os em macacos, do ser humano transformou-os em macacos, há esta objeção. Mas isso aconteceu e não quer dizer que os macacos que estão hoje é a origem como a Bíblia te diz. A Bíblia faz menção a isso e diz que a origem do macaco é a maldição que Allah subhanahu wa ta'ala fez a um povo. Então, nós não acreditamos nisso. O macaco teve uma criação independente de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah criou como ele criou, e aqueles que foram transformados num castigo, os comentadores do Corão dizem que não viveram mais de 3 dias. Depois de 3 dias todos pereceram, todos morreram. Portanto, aqui Allah subhanahu wa ta'ala diz, nós fizemos de um exemplo, não é? Um exemplo para aqueles que estavam presentes, um castigo exemplar, na cara, castigo exemplar para os que estavam presentes, os que vieram depois, وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ, e uma admoestação para os tementes. Outro incidente de Bani Israel. Em Bani Israel houve um homicídio. Homicídio, alguém matou uma pessoa, um indivíduo, e não sabiam quem foi essa pessoa que cometeu o homicídio. E vieram ter com Musa alayhi salam e disseram a Musa, diga-nos, pergunta ao teu Senhor, quem foi a pessoa que cometeu este homicídio? Quem foi a pessoa? Então, Musa alayhi salam perguntou a Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah diz, ok, diga ao seu povo para degolar uma vaca. Degolar uma vaca, e vão ter a resposta de quem foi a pessoa que cometeu este homicídio. Então aqui Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً. Depois desta pergunta do seu povo, Allah subhanahu wa ta'ala diz, quando Musa disse para o seu povo, na verdade Allah ordena-vos a degolar uma vaca. Então o que o povo diz? Atattakhidhuna huzwa? Estás a fazer um objeto de troço a nós? Estás a gozar conosco? Nós estamos a perguntar a ti uma coisa, você está a dizer para nós degolarmos uma vaca? Então Musa alayhi salam disse, A'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Eu peço refúgio a Allah subhanahu wa ta'ala em fazer parte de ignorantes. Vocês são ignorantes? Vocês perguntaram? Eu estou para dar a resposta. Perguntei a Allah. Allah diz uma coisa só. Degola a vaca. Que vão ter a resposta. O que eles tinham que fazer? Era só
Degolar a vaca. Qual vaca? Qual vaca? Quem é degolar? Que cor de vaca? Que trabalho que essa vaca fez? Não era relevante. Sharia diz faça uma coisa, faça aquela coisa, ponto final. Se tiver algum detalhe, o Sharia vai dizer qual é o detalhe que tem que ser naquilo. Nós vemos pessoas já trazerem perguntas finas, pergunta atrás de pergunta, mas isso como tem que ser, ou tem... Allah diz faça uma coisa e faça, ponto final. Não venha com esse... Ya ayyuhalladhina amanu, la tas'alu an ashya in tubda lakum tasu'ukum. Allah diz, crentes, não perguntem, não façam questões que quando vos for esclarecido, vocês não vão gostar. Não é? Se referindo no tempo em que o Corão estava sendo revelado. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ. Em particular, no tempo que o Corão estava sendo revelado. Quando um indivíduo veio e pergunta ao profeta sallallahu alaihi wasallam, quem é meu pai? Quem é meu pai? Então Allah está a dizer, não façam perguntas, que a resposta vocês não vão gostar. Imagina só, você considera alguém como teu pai e o profeta vai dizer teu pai é o tal fulano. Imagina a situação. Allah está a dizer, não faça essas questões. La tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'ukum. Então Allah diz aqui, Bani Israel, degolem uma vaca. Aonde ver a dificuldade que Bani Israel se envolveu só por causa dessa questão. Era simples degolar a vaca. Eles começaram a perguntar, moça, você está a dizer para degolar a vaca, você está a brincar conosco, ok, nós queremos saber, mas tudo bem, nós vamos degolar a vaca, mas agora traz-me lá algum detalhe dessa vaca, que tipo de vaca quer? Está a perguntar? Allah começou a dificultar a situação deles, Allah começou a trazer descrição da vaca que eles nem sequer conseguiram encontrar. Perguntaram que tipo de vaca, depois perguntaram que cor de vaca que nós temos de degolar. E foram trazendo várias perguntas e a cada pergunta que eles iam fazendo, Allah ia dificultando ainda mais para eles. Então, é uma lição. Sharia diz, faça isso, faça. Ponto final. Se há algum detalhe adicional, Sharia vai dizer qual é o detalhe adicional naquilo que tem que ser feito. Mas não faça perguntas excessivas, em particular em momentos como o momento em que o wahi descia, em que Allah podia esclarecer, podia trazer informações ou detalhes que vocês nem sequer iriam conseguir cumprir. Portanto, na próxima lição, inshallah, iremos mencionar o incidente relacionado a este detalhe. Que tipo de vaca, que cor de vaca, onde encontrarmos, o preço que eles tiveram que pagar para encontrar a tal vaca. Portanto, o Corão faz menção a esses aspectos. Inshallah, na próxima lição iremos abordar. Resumindo, estes incidentes de Bani Israel estão para ser acolhidos como ilações. Não cometemos os mesmos erros que o Corão faz menção. Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.